Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre a trajetória de uma pesquisadora. E não é uma pesquisadora qualquer, é uma das top 10 mil cientistas da América Latina. Ela é de Feira de Santana, Marluce Maria Araújo Assis. Ela era professora titular e hoje aposentada no Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana. Possui graduação, mestrado e doutorado em enfermagem, pós-doutorado em saúde pública pela Escola Andaluza de Saúde Pública de Granada, na Espanha. Já foi pró-reitora, tem quase 100 artigos científicos na área de saúde coletiva e quase 300 trabalhos apresentados em eventos científicos, além de 8 livros publicados. Marluce, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma trajetória brilhante aí na área de pesquisa, mas como é que isso tudo começou? Como é que você descobriu que você queria ser uma cientista? Falar de pesquisa é falar de paixão, mas a paixão ela acontece desde o momento em que nós optamos por uma formação na área. Em primeiro lugar, a gente tem que estudar muito, se submeter a um processo seletivo para mestrado e doutorado. E o exercício da pesquisa começa já fazendo a pós-graduação. Quando você tem que fazer uma dissertação de mestrado, quando você tem que fazer uma tese de doutorado. E nesse momento você precisa estudar muito, ter organização, ler de forma sistemática, organizar os conteúdos através de fichamentos. Então não existe milagre em ser pesquisador. O esforço ele tem que ser contínuo, permeado por muito prazer e, apesar de ser um investimento individual de cada um, ele precisa da ajuda de muita gente para que você possa aprender com o outro, com a experiência do outro. E no seu caso especificamente, como é que tudo começou? Na minha trajetória, fazer pesquisa começou dentro de um grupo de pesquisa em que eu fazia parte como estudante de mestrado, sob coordenação da professora doutora Maria Cecília Putel, que infelizmente já nos deixou. E neste grupo de pesquisa nós trocávamos ideias, indicávamos leituras, discutíamos temas e íamos nos apropriando e nos inserindo nessa realidade social. Então as lacunas do conhecimento só acontecem a partir do que você vivencia. O que é preciso para construir uma trajetória dessa, né? Primeiro você tem que ter muita disciplina, você tem que estudar muito, você tem que se organizar do ponto de vista de suas leituras, estabelecer uma sistematização dos conteúdos, trocar ideias com outros pesquisadores e fazer isso com muito prazer. Um prazer imenso de que cada sessão de discussão no grupo de pesquisa é uma sessão de aprendizagem, de troca, de experiências. E mesmo as críticas, elas são sempre construtivas, no sentido de que a partir daquela crítica nós vamos nos renovando e aprendendo cada vez mais. Como é que começou essa sua formação como pesquisadora e como é que foi o desenvolvimento dessa carreira? Começou no meu mestrado na USP, mestrado e doutorado. Como pesquisador iniciante, aprendendo muito com os experientes. Ao voltar para a minha universidade, a Universidade Estadual de Feira de Santana, em 1999, quando eu concluí o meu doutorado, eu precisava ampliar o meu papel como pesquisadora e contribuir com as pessoas que estavam na minha universidade. Então eu teria que começar do zero dentro da universidade. Era uma universidade que só tinha uma doutora na enfermagem. Eu era a segunda doutora que cheguei da USP. Então tinha muitas dificuldades para enfrentar
e conduzir o processo e me tornar uma pesquisadora da enfermagem de saúde coletiva. E como é que foi construída essa trajetória dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFES? Me articulei com um grupo de professores do Departamento de Saúde da UFES e criamos, eu e a professora Ângela Alves do Nascimento, também doutora em enfermagem, o Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, o NUPISC. E aí tem a necessidade também de conquistar outras pessoas, né? Outros professores e outros alunos para os projetos. Foi a partir da criação desse grupo de pesquisa que nós começamos os grupos de discussão com estudantes de graduação, professores do departamento, profissionais de serviço da rede SUS e estudantes de mestrado, porque naquele momento a UFES já tinha um mestrado que foi criado em 1997 de saúde coletiva. E também me inseri neste programa de mestrado como docente e também como orientadora. Também foi necessário elaborarmos um projeto para submeter este projeto à agência de fomento. E quais eram os desafios dessa fase? Não é fácil começar a vida de pesquisador. Não tínhamos salas para trabalhar, não tínhamos um computador, não tínhamos ainda um projeto pronto. E aí começamos a luta para fazer com que esse desejo, essa paixão se concretizasse. Quais são as vantagens de ser uma pesquisadora? Luciana, eu prefiro transformar as vantagens em satisfação. Na realidade, a satisfação do pesquisador é uma satisfação individual, a realização dele, mas é uma satisfação coletiva também, porque você trabalha com um grupo de pesquisa. E aí você está formando iniciantes à pesquisa através da iniciação científica, trabalhando com mestrandos, com doutorandos, com professores que estão começando pesquisa. E o exercício cotidiano da autocrítica, da troca de ideias, da aprovação dos trabalhos nos congressos, da aprovação dos artigos em revistas científicas. Então é uma satisfação muito grande quando você vê um aluno de iniciação científica ter o seu trabalho aprovado no evento e que ele fica muito feliz em aprovar aquele início de uma pesquisa. Outra questão muito importante de satisfação de ser pesquisador, principalmente nós que trabalhamos com pesquisas sociais, pesquisas aplicadas para a realidade social. E como é que essas pesquisas acontecem? Nós trabalhamos com pesquisas voltadas para a construção de participação da sociedade dentro dos conselhos de saúde do SUS, o acesso ao serviço de saúde, a resolubilidade do sistema de saúde, a formação de recursos humanos para o SUS. Então são pesquisas de aplicabilidade. Estas pesquisas, muitas delas transformam a realidade onde nós pesquisamos. E quais são os instrumentos de coleta de dados que vocês usam? Como é que são feitas essas pesquisas? Utilizamos várias técnicas de coleta, inclusive a entrevista participativa, a observação participante, e que as pessoas, enquanto pesquisadas, elas se sentem parte daquele processo de construção e querem transformar a sua realidade. Então foram muitos desafios que nós tivemos na elaboração dessas pesquisas e o que essas pesquisas resultaram em mudanças nos serviços de saúde. Quais foram essas mudanças e quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nesse trajeto? Foram muitas experiências exitosas, com o envolvimento dos trabalhadores de saúde do SUS, com o envolvimento de gestores do SUS, mas também tivemos muita dificuldade de resistência daquelas pessoas que não queriam mudar. Mas essas resistências, para nós,
eram transformados em desafios e nós íamos gradativamente pensando, repensando e construindo a subjetividade, os sentidos e o significado desses grupos para uma maior satisfação de fazer da pesquisa um instrumento de prazer, de alegria e de satisfação. Vamos falar então dos desafios para se conseguir pesquisar no nosso país, né, Marluce? Quais são eles? Luciana, a parte mais difícil e complexa de ser pesquisador é conseguir aprovar projetos em agências de fomento. Porque uma coisa é a lógica de um projeto acadêmico, de um mestrado, de um doutorado. Outra coisa é a lógica de um projeto para agência de fomento. Há muito a gente ouve falar na dificuldade de financiamento para os projetos de pesquisa. Como é que isso ocorre ou vem ocorrendo nos últimos anos? A gente tinha naquela época, a partir dos anos 2000 até 2015, 2016, um certo incentivo com vários editais de financiamento de pesquisa. Hoje tem menos recursos para a pesquisa, não existe uma política definida para a pesquisa e o Brasil está cada vez mais reduzindo os recursos. E quais são as maiores dificuldades ou quais são os principais desafios para a aprovação de um projeto de pesquisa? Em primeiro lugar, nós temos que olhar o edital e tentar atender aquele edital que você está submetendo ao projeto em todos os detalhes. Se você mandar o seu projeto para um edital que não tem nada a ver com a temática que você estuda, você jamais vai aprovar. Segundo, tem que estar muito claro a relevância da pesquisa. O problema da pesquisa, ou os problemas, porque numa pesquisa você pode envolver várias instituições, que são os projetos multicêntricos, vários pesquisadores, equipe multidisciplinar, diferentes áreas de conhecimento. Isso é muito salutar e você tem muito mais chance de aprovar o projeto. E o importante, articular os pesquisadores experientes com os menos experientes. E a coordenação da pesquisa sempre deve ser de um pesquisador mais experiente, que tem um melhor currículo, porque tem uma pontuação de experiência desse pesquisador no momento de avaliar o projeto. E como é que você teve o seu primeiro projeto aprovado e quando foi que isso começou? Na realidade, o meu projeto que eu consegui coordenar o primeiro foi um projeto articulado com várias universidades, com vários pesquisadores, mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A minha produção não começou depois que eu terminei o doutorado. Eu me construí como pesquisadora dentro da USP. Então, quando eu fiz o mestrado, eu já comecei a participar de produção e tendo artigos publicados em revistas importantes, tanto junto com minha orientadora, como o grupo de pesquisa que eu fazia parte. Então, isso é importante, porque quando encaminhei o projeto à agência, eu já tinha um currículo com uma certa produção. E isso ajudou bastante que o projeto fosse aprovado. Então foi uma alegria imensa ter o primeiro projeto aprovado. E a motivação foi maravilhosa entre todas as pessoas que estavam participando do projeto. É como se eu estivesse vendo esse momento agora. Foi um momento ímpar na vida de todos nós pesquisadores do NUPISC. Como transformar a pesquisa, professora Marluce, em uma produção científica? Como transformar as pesquisas em produção? Quer sejam artigos, quer sejam trabalhos para serem apresentados em eventos, quer sejam capítulos de livro e livros. Bem, em primeiro lugar, disciplina e organização. Da minha experiência de trabalhar, eu sempre trabalhei em grupo, mas tem um momento individual de cada pessoa. Então, se é em grupo, o artigo, principalmente aqueles que estão iniciando a pesquisa, não têm muita experiência,
Dividimos as tarefas entre todos os membros do grupo. E cabe ao pesquisador mais experiente articular as ideias, escrever o texto, indicar a bibliografia, mas isso não começa na hora de fazer o artigo. O artigo já tem que estar mais ou menos desenhado no relatório da pesquisa, ou no relatório de iniciação científica, ou no relatório da dissertação de mestrado. Tem que se encaminhar artigos para periódicos que têm a ver com o conteúdo. Então é preciso ler a linha editorial de cada periódico. Não adianta mandar um artigo para um periódico que não trabalha com aquela perspectiva. E quando o trabalho não é aceito, como é que fica o pesquisador? Vocês já levaram algum não aceite em algum projeto? Claro que nós levamos muitos nãos. Isso faz parte. Só que nós transformávamos esses nãos em desafios. E muitos desses artigos que eram reprovados, ou então não eram aceitos, não porque não tinha qualidade, mas porque não interessava, por exemplo, aquele periódico, nós mandávamos para outro periódico que aprovava. Ou então, aqueles artigos que não foram aceitos, mas que tinha pareceres dos consultores, nós pegávamos os pareceres, modificávamos os artigos, se tivesse pertinência o parecer. Se não tivesse, nós mandávamos uma carta questionando aquele parecer. Mas assim, a primeira coisa é você estar aberto à crítica. Nenhum parecerista é dono da verdade. Primeiro que o artigo é submetido a pares, são 3 pessoas que avaliam o seu artigo. Então, 3 pessoas, você pode ter várias pessoas diferentes que podem avaliar diferentes. Então, não precisa a gente achar que o trabalho é ruim. Quais são as lacunas? Quais são os problemas? Então, vamos rever quais são as dificuldades. Então, transformar o não aceite num desafio para melhorar o texto e encaminhar para outro periódico. Não é fácil, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir crítica, principalmente os que estão iniciando em pesquisa. Então nós tivemos que levar muitos nãos para conseguir produzir. Isso faz parte do aprendizado. Como é que foi conciliar ser pesquisadora, ser docente e ser gestora também da universidade, uma vez que a senhora era pró-reitora de pós-graduação lá na UFES? Conciliar o exercício da pesquisa com a docência e a gestão era muito dinamizador e instigante, porque exigia uma articulação muito grande entre diferentes saberes e práticas, diferentes espaços institucionais. Mas eu tinha uma coisa muito importante, que a gente acreditava naquele projeto de universidade. O reitor à época era professor Zé Carlos Barreto, que dava total autonomia às pró-reitorias. Então era um trabalho muito motivante. Nós trabalhávamos em grupo de forma bastante democrática e isso nos levava a ter muito mais estímulo de fazer outras coisas pela universidade. Então, na realidade, era muito trabalho, mas nós fazíamos de forma tão naturalizada que nem percebíamos que estava trabalhando demais. Nós trabalhávamos de domingo a domingo. Então, se nós não tivéssemos essa ideia de grupo, de valorização das pessoas que participavam do grupo, de um grupo consolidado e coeso, seria muito difícil conciliar o papel de pesquisador e de gestor. E como eram suas atividades na época? Em relação à docência, eu tive que me afastar completamente da docência na graduação, porque a minha disciplina era prática e eu não tinha como me deslocar, mas eu não me afastei da docência na pós-graduação. Então, a cada 15 dias eu dava aula na pós-graduação, que era uma forma de viver a realidade da docência e não me afastar completamente. Era fácil? Não era fácil. E qual é a fórmula para conseguir conciliar tantas coisas? É uma questão de organização do seu trabalho. Então, eu tinha uma agenda lotada, mas
A minha agenda era muito organizada e sistematizada. Então eu tinha horário para produzir os artigos, eu estudava todos os dias, 2 horas por dia, antes de ir para a universidade. Eu tinha o horário de orientar, então geralmente eu orientava depois do expediente da gestão. No entanto, eu tenho que reconhecer que é muito difícil fazer isso aqueles professores que atuam em escolas privadas. Porque as universidades ou escolas privadas, elas atuam principalmente no ensino, não tem uma política e uma certa organização da pesquisa. A organização do trabalho nas escolas privadas é pautada no esquema hora-aula. E o professor muitas vezes fica muito sobrecarregado. Um bom professor tem necessariamente que ser pesquisador? Uma coisa é dependente da outra ou consequência? Um bom professor nem sempre será um pesquisador. Ele pode ser um excelente professor, dar excelente aula, ter muito conhecimento, mas não quer se dedicar à produção de artigos e enveredar pelo campo da pesquisa. Isso não quer dizer que ele não é um excelente professor. Outra coisa é aquele professor que quer conciliar o papel dele de professor com o papel de pesquisador. E aí, nesse sentido, no meu ponto de vista, ele precisa se organizar no seu próprio trabalho. E isso vai ter que realmente fazer algumas concessões. E quais são essas concessões? Concessões que eu digo assim, abrir mão de algumas coisas para priorizar os momentos de, primeiro, participar de um grupo de pesquisa. Ter horário para participar de um grupo de pesquisa. Aprender com pesquisadores experientes. Ter momentos para estudo. E ter também um tempo dedicado a escrever de forma sistemática, fichando os artigos, organizando o seu trabalho. E participar das coletas de dados nos grupos de pesquisas que ele optar em participar. Acho que essas são dicas importantes. É muito difícil alguém começar a fazer pesquisa sozinho. Ele precisa de uma ajuda de pessoas, de ajudas, de várias pessoas. E isso começa num grupo de pesquisa. Então, fazer pesquisa é o exercício coletivo da troca de saberes e de conhecimento, ainda que a produção seja individual, ainda que a produção e a satisfação seja sua, mas ela é a partir do outro, do coletivo. Tudo isso só deu certo porque foi um trabalho construído coletivamente, tanto na gestão quanto na pesquisa. Então são pessoas que fizeram parte da minha vida, que eternamente serei grata por tudo que nós vivemos juntos e por tudo que nós construímos.